Seja bem-vindo à Igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto louvando a Deus, cantando com todas as nossas forças, para Ele, somente para Ele, que é digno de todo louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Queria tanto olhar pro céu e contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ouvir porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita e ele me atenderá e me colocará de pé. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Senhor, não vou dividir a minha adoração com ninguém, exclusivo é o meu coração, e eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da. Prefiro ser fiel, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Coração, eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Eu prefiro ser fiel. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como uma mão no teu poder. Em Jesus, Senhor, quebra meu orgulho. Advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo pra sempre. Todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. Todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, Ele vai te curar. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma, Senhor. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. E depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que só Jesus. Aquilo que só o teu nome, Jesus, teu poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama, Senhor. Me chama pelo nome. Muda, Deus. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. E me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças e paz, amados. Glória a Deus. Mais uma vez nós estamos na casa do Senhor. E é um privilégio podermos compartilhar da sua palavra, compartilhar e nos deixar ser usados para que o Senhor faça a sua obra em cada um de nós. Amém? Nós estamos no mês da família, então nós vamos falar sobre família, né? Bênção do Senhor. Com um mundo tão cheio de maldade, obstinação e ódio, sentimos a necessidade urgente do uso em nosso meio de respeito, regras, disciplina, bondade, companheirismo e cumplicidade entre pais e filhos, entre maridos e esposas. Os filhos, eles precisam sentir-se parte de uma família. Que tem problemas, sim, mas que o amor se faz presente em todos os momentos. Que também não sejamos aliados do mundo, pressionando os nossos filhos a serem e viverem aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que nós queremos para eles, aquilo que nós achamos que é correto, mas que eles possam viver, e eles devem e têm o direito de viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para eles. O Senhor nos deu essa herança,
os filhos. E, amados, eles vêm com um manual de instrução, que é a palavra de Deus. Na Bíblia, nós encontramos o que nós precisamos para fazer na nossa casa. É só usar o manual, e o mais o Senhor fará. Amém? Nós queremos falar nessa noite sobre filhos sob pressão. Filhos sob pressão. E o primeiro ponto que nós queremos falar é demonstração de amor e carinho. E nós queremos ler lá em Gênesis 2, o verso 24, já está aí. Portanto, deixará o pai e mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O homem deixa seu pai e sua mãe, e ele vai ser um só com a sua esposa. E é interessante isso, amados, que a cumplicidade entre o marido e a esposa é algo que dá segurança aos filhos. O relacionamento dos pais, a comunicação dos pais, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso marido. Até porque tudo começa no homem e na mulher. É com o casal. Os filhos, eles vêm depois. Muitas vezes, esses papéis, eles estão invertidos. Como assim? As mulheres que estão aqui, a maioria, eu creio, são mães, e vão concordar comigo, que a tendência nossa, de mulheres, de mães, é a gente amar mais os nossos filhos. Não é verdade, mães? Não parece que assim, a inclinação não é maior para o lado dos filhos? Enquanto os filhos não vêm, é só a mulher e o marido, só a esposa e o marido, porque começa com eles. Deus planejou assim. Mas aí os filhos vêm, que faz parte do pacote. É bênção, é herança do Senhor. Mas só que é aí que parece que embola meio que o meio de campo, quando os filhos chegam. Nós já temos essa natureza maternal, ela já está em nós. E muitas vezes ela é um problema, amados. Porque muitas vezes o marido, ele fica para trás. Se fosse uma caminhada, a mãe vai embora com o filho e o marido ficou lá para trás. É uma tendência nossa, mas não pode ser assim. Não pode ser assim, não é para ser assim. É Deus, aí vem o marido, a esposa e aí os filhos. Então, o nosso primeiro amor, o nosso segundo amor, porque o primeiro é Deus, o nosso segundo amor tem que ser para o nosso marido. Os nossos filhos, eles vêm em terceiro lugar. Mas muitas vezes hoje está invertido isso. E, amados, quando as coisas são invertidas e quando elas já estão escritas, descritas na Bíblia de como deve funcionar, e elas não funcionam, é problema. É problema. Fica disfuncional. Porque não foi assim que Deus preparou. Os filhos, mais do que ninguém, eles conseguem sentir o clima entre pai e mãe. Às vezes a gente acha que eles não estão vendo o que está acontecendo, mas eles estão. E não é para se imaginar o clima, amados. A criança não precisa imaginar se o pai com a mãe está bem, se a mãe com o pai está bem, se o clima é bom. Não, ele precisa ver, ele precisa viver, ele precisa fazer parte de um clima saudável na sua casa. Eles precisam ver demonstração de carinho, de amor no dia a dia. Amados, meu tablet está assim maravilhoso, glória a Deus. Os nossos filhos, eles não querem ouvir. Eles mais precisam ver do que ouvir. Porque eles veem, eles sabem. Pode ser a idade que for, como criança, a criança sente o que está acontecendo, se está bem, se não está bem, se o papai com a mamãe não estão de bem, se eles estão brigados, se aconteceu alguma coisa, eles conseguem sentir
Ainda que não ouçam, não ouviram e nem viram, eles sentem essa questão. Então, é muito importante. E nós precisamos viver esse relacionamento, amados, da melhor maneira possível. Nós acabamos de cantar o hino sobre família. Precisamos amar a nossa família. A gente já tem um adversário da família que é ferrenho, mas muitas vezes nós estamos sendo aliados do inimigo contra a nossa própria casa. E a gente precisa estar atento. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. O mundo já mudou e muito, mas parece que esses últimos tempos, esses últimos anos, tem sido uma mudança muito terrível. E não são coisas boas, muitas coisas ruins estão acontecendo, estão mudando, não para melhor. Mas nós precisamos falar para os nossos filhos que nós os amamos. Isso é um fator importantíssimo. Não é você dizer, não, mas eu amo. Mas você fala para ele que ama. Filho, eu amo você. Conta comigo. Independente do que seja, eu estou contigo e não abro. Os nossos filhos precisam ter essa segurança. Precisamos falar que amamos, faz parte de um crescimento saudável. Pode ter certeza de uma coisa, muitos de nós nunca ouviram os pais falarem isso para a gente. Meus pais, a minha mãe hoje me diz todas as vezes, porque eu fico falando, mãe, eu te amo. E aí agora, quando eu vou desligar, às vezes eu faço já para testar ela, né? E eu nem falo eu te amo, e ela diz, filha, eu te amo muito. Então, às vezes, os nossos pais, eles são da antiga, mas, amados, é só a questão de criar um costume, de a gente fazer, porque eles não cresceram assim também. Eles não ouviram isso dos pais. Então, como eles vão falar se é uma barreira que se forma? Mas a gente vê, queridos, que não é só nos pais antigos, mas a gente não vê muito isso também hoje, nos nossos dias, nessa geração. A gente não vê esse costume do pai, da mãe, falar, filho, filha, eu te amo. Isso faz parte de uma formação, não somente do caráter, da personalidade, mas da essência, como ser humano. Eles precisam sentir esse amor. E não adianta, às vezes, um tio, um avô falar, não vai resolver. Somos nós que temos essa responsabilidade. Uma vida saudável e equilibrada. Uma outra coisa também que é muito importante, amados, nas nossas casas, é nós, mães, respeitarmos o nosso marido. E o marido amar a esposa. Já se cria aí uma hierarquia importantíssima, pois os valores serão estabelecidos: Deus, marido, esposa e filhos. Uma hierarquia que nós precisamos estar atentos e observar. Às vezes os nossos filhos crescem, e eu sei que aqui tem muita gente que já tem filho, quase chegando na idade das minhas, que já são maiores de idade. Mas não é porque eles cresceram que eles não vão sentir falta do eu te amo. Porque as minhas, até hoje, elas ficam perguntando, aí às vezes eu digo, não amo não, porque eu estou muito cansada. E aí elas fingem que ficaram chateadas e tudo, mas é uma brincadeira que a gente sempre faz. Mas eu louvo a Deus porque eu nunca tive essa barreira para falar para as minhas filhas como eu amo. E aí eu fico pensando como Deus é bom e maravilhoso, porque elas não estão conosco hoje. Hoje está em casa eu e o meu marido. E eu digo, Senhor, muito obrigada, porque o nosso relacionamento hoje, em casa, imagine, já só é eu e ele. Aí a gente vai brigar, vai ficar um em cima, outro embaixo, né? Porque em casa a gente tem os quartos em cima e a cozinha embaixo.
Queridos, quando nós estamos semeando hoje na nossa casa, o amor na nossa casa, nós estamos semeando, estamos fazendo uma cama confortável para a gente deitar lá na frente, na nossa velhice, se o Senhor não nos levar antes. Mas o caminho precisa começar agora, não pode ser depois. Muitas crianças hoje, na pré-adolescência, tem crianças que não têm prazer de viver na sua casa. Crianças que já pensaram em formas de como desaparecer. O que está faltando na sua casa? Às vezes a gente acha que um brinquedo da moda, que todo mundo aí está usando, é bom, eu vou me esforçar, vou ficar devendo, mas eu vou dar esse brinquedo. Muitas vezes não é isso, na maioria das vezes, com certeza, não é. Relacionamento. Relacionamento de verdade. Relacionamento de conversar olho no olho. De não ter subterfúgio, de não se esconder, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, você tem que me obedecer. Não é assim, amados, que as coisas funcionam. Quando eu preciso estabelecer respeito para com as minhas filhas, para elas, para comigo, se eu preciso falar, então eu não estou me dando ao respeito. Elas não estão vendo isso em mim. Quando você precisa afirmar que você é alguma coisa, é porque algo está faltando. Elas precisam ver em mim, na minha vida, na minha postura, quem eu sou. Porque quando nós não somos, nós não podemos cobrar. Você não pode cobrar do seu filho, você precisa dizer que me ama, se você não fala. Tudo começa em nós, é a partir de mim, é a partir de você, mãe e pai, que as coisas começam. Não é o inverso. Nós estamos formando, queridos, uma nova geração, porque os nossos filhos terão os filhos deles. E isso é uma preocupação. Salmos 33, e o verso 20, diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém? A nossa esperança está no Senhor, queridos. E é Ele que nos auxilia, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá visão para nos portarmos dentro da nossa casa. Não é porque crescemos e somos adultos que significa que a gente sabe tudo, não, amados. Não sabemos. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus sabe todas as coisas. Oferecer um ambiente de segurança e proteção é responsabilidade nossa. Um ambiente de segurança e proteção. Os nossos filhos hoje estão precisando disso. Um ambiente seguro é a minha casa. Porque eu tenho um pai e uma mãe dentro da minha casa. E não é no sentido figurado. Os filhos, eles precisam ter certeza de que eles podem contar conosco. Já viu aquele filho que a mãe, às vezes, ou o pai mesmo, né, vai corrigir, vai falar, não dá chance dele se explicar. E aí o pai ou a mãe, às vezes, nós não ficamos em dúvida. Será que está falando a verdade? Será que está mentindo? O filho se torna uma criança, uma pessoa insegura, quando acontece esse tipo de fator em sua casa. Quando nós não sabemos, quando nós não conhecemos. Porque o ditado, amados, muitas vezes na escola, o professor ele fala assim, você não conhece seu filho, não. Lá na sua casa, ele é uma coisa, aqui ele é outra. Amados, quando nós ensinamos os nossos filhos, nós conhecemos sim. Nós somos capazes de saber o que ele é capaz de fazer, o que ele pode ter feito ou não, a gente sabe. É claro que muitas vezes, e na maioria das vezes, os pais, eles nem sabem o que está acontecendo na sua casa, amados.
não tirou tempo, não tem conversa. Hoje, o jovem, ele está conversando online aí com o mundo inteiro. Jovem, criança, os pequeninos, criança com 4 anos, não tira o celular da mão o dia inteiro, vendo tudo no mundo. Mas aí a mãe acha que não, ela está vendo só o desenho tal e tal, tal. Não há uma fiscalização. Não é aquela fiscalização de você chegar gritando, batendo, não, eu vou deixar você sem tablet. Não, amados, não é isso. Mas nós precisamos impor limites. Quando os limites são estabelecidos, não tem confusão. Agora, quando a gente deixa a corda solta e o filho vai embora, depois, quando a gente vai querer puxar, aí é complicado. Aí vem dor, rebeldia, uma insatisfação completa, porque a gente não fez o que devia ter feito antes. Eles precisam saber que eles podem contar conosco e que eles serão ouvidos. Eles têm voz nessa família para falar, e nós precisamos ouvir. E isso é um ambiente seguro, um ambiente que tem segurança. E não é por isso que esse ambiente ele vai ser isento de correção, de disciplina. Não, amados. Acontece tudo isso normalmente. Quando você estabelece limites e o seu filho foge, ele já sabe que tem consequência. Não precisa ninguém dizer para ele. Ele já sabe. Ele aprende desde cedo. Quando nós fazemos a tarefa de casa, as coisas andam melhores. Com certeza, amados. Porque apagar incêndio dentro de casa não é uma coisa legal. Nem para nós, nem para os nossos filhos. A certeza de que ele pode contar com os seus pais é um fator fundamental na vida de uma criança. Por que ele pode contar? Pois o alicerce é firme, ele sabe da honestidade, que na sua casa as coisas são as claras, não tem nada escondido. Mas ele está a par e sabe do que acontece. Precisamos ser aliados e até cúmplices dos nossos filhos. Eles são preciosos para Deus e precisam ser para nós também. Como cristãos, temos o dever e a responsabilidade de fazermos o melhor, pois somos mordomos de uma herança preciosa. E o valor dessa herança, queridos, é eterno. É eternidade. Então, é uma responsabilidade grande, sim, que eu e você temos diante de Deus. Criar filhos, viver em família e dar testemunho. Muitas vezes, a gente não tem noção. Eu conversei com uma pessoa esses dias, um tempo desse, e ela me dizendo que a filha dela, ela tem 4 anos. E a filha dela, ela fica o tempo todo correndo dentro de casa, ela não para conversar, às vezes, para ela falar que ela precisa segurar ela pelo braço. E aí ela diz, mas tudo que eu converso, e ela faz unha, a mãe é manicure, e ela diz, tudo que eu converso com cliente meu, ela sabe, ela dá definição. Ela vem perguntar depois, quando ela não chega perto e pergunta daquilo que estão falando. Mas ela está correndo. Mas, ouvido de criança, eles são antenados demais. Você nem está vendo que eles estão prestando atenção, mas eles estão ligados. O tempo inteiro. A gente que pensa que criança, por ser pequenininho, além de não poder ser corrigido porque é pequenininho, eles vão crescendo e vai ficando complicado a situação. Porque se não tem limite, amados, em casa, pode ter certeza que ele também vai achar que lá fora também não tem limite para nada. Que ele pode todas as coisas.
essa responsabilidade é nossa. Não é de avô, não é de avó, não é de tio, não é de tia, de irmão, de irmã. É minha e sua, pai e mãe. Precisamos, queridos, mudar a rotina, se for preciso, das nossas casas. Chama o filho, vamos conversar. Não é feio quando nós reconhecemos diante dos nossos filhos que erramos. Isso é um engano de Satanás. Eu já pedi perdão muitas vezes das minhas filhas, até quando eu corrigia elas. Às vezes, sempre procurei não corrigir com raiva. Esperava passar raiva. E elas ficavam doentes, porque todas as vezes que eu ia corrigir, eu pegava a Bíblia para mostrar para elas e para dizer por que estavam sendo corrigidas. E era um grande sermão, e elas sempre diziam: mãe, eu preferia que fosse logo a peia. Era mais rápido, né? Do que uma grande conversa, mas é essa questão. Muitas vezes, amados, eu já vi pais corrigindo filhos, que a criança não tem, é como se ela não tivesse direito nenhum. O único direito dela é de apanhar. E não é assim, queridos. Nós estamos formando pessoas que vão influenciar outras pessoas, que vão ter filhos e que vão também criar os seus filhos. Eles precisam saber como fazer, como eles vão agir nas suas casas, se eles não conseguiram ver direito na casa dos seus pais, porque não tinha diálogo, não tinha relacionamento, não tinha conversa franca, olho no olho, conversando. Você errou, você fez isso, o papai errou. Quando eu falei isso, me perdoe em nome de Jesus. E ouça o seu filho dizer: eu te perdoo, pai, eu te perdoo, mãe, em nome de Jesus. Isso precisa acontecer, isso precisa ser uma realidade, amado, nas nossas casas. Porque o mundo está devorando os nossos filhos, os nossos meninos e meninas. O mundo está destruindo eles hoje. Eles não têm base para se defender, porque eles não tiveram solidez no meio da sua família. Eles não souberam o que foi amor, o que foi carinho, o que foi respeito, o que foi tempo tirado para conversar, para ver o que está acontecendo, como foi na sua escola, como foi na sua faculdade. Eles precisam falar, eles querem falar, eles têm direito de falar. Mas nós muitas vezes podamos os nossos filhos e não deixamos eles exporem aquilo que está aqui dentro. A gente acha que sabe tudo o que eles precisam e já vamos fazendo, mas não é assim, meus queridos. Não é assim que as coisas funcionam. E é por isso que nós precisamos mudar. O terceiro ponto, tempo de qualidade e de quantidade. Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas dos dias, casas. Acho que atrapalhou aqui, deixa eu ver aqui no meu. No batente das suas casas e nos seus portões. É porque eu dei para a Gi escrever só agora de noite, então atrapalhou um pouquinho. Mas é nos batentes das suas portas e das suas casas. Aí nós estamos vendo Deus falando com o povo de Israel, como deveria ser. Nós podemos aplicar exatamente, amados, do jeito que está aqui, ó, na vida da nossa família, na nossa casa, ensinar. A gente vê muitas vezes as crianças desenham, não sei de quem, não sei mais de quem.
As nossas crianças, elas são inteligentes, mas o problema é que a gente não ensina. Tirar tempo para ler a Bíblia junto, ensinar desde pequeno, explicar o que significa, o que Deus estava falando aqui, o que Ele quer dizer, que tempo era esse, o que estava acontecendo. Veja o contexto da história, explique, eles vão entender. Quando eu estava estudando, esses dias eu estava pensando, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu teria sido uma mãe bem melhor. Não me considero uma mãe ruim, mas eu sei que eu podia ter sido bem melhor do que eu fui. Mas com o pouco que eu sabia, o melhor que eu tinha, eu fiz o melhor em relação às minhas filhas. E eu agradeço a Deus, amados, porque uma coisa que eu sempre tive zelo foi de ensinar a Bíblia. Abrir a Bíblia e ler com elas. Lia no devocional de manhã, lia à noite quando elas iam dormir, e eu orava por elas antes delas dormirem. Isso se tornou um ritual em casa. E às vezes, se acontecesse de eu chegar muito cansada e eu não ir no quarto com elas orar antes delas dormirem, elas já grandes. E aí, às vezes, acontecia, eu sonhava alguma coisa, quando fosse à noite, elas não dormiam até que eu fosse lá para orar. E quando eu olho para isso, o que me vem na mente é que elas entenderam a necessidade do Senhor e que a oração é importante. E até então eu não tinha me dado conta disso, mas eu entendi o quê? Hoje, tudo que elas querem, nem precisa eu dizer, vá orar, porque é o Senhor que pode todas as coisas. Elas já sabem. Mas eu podia ter feito mais. Mas eu louvo a Deus pelo pouco que fiz, que ajudou a elas. Eu sei que aqui tem crianças pequenas. Faça. Não é perda de tempo. É um investimento na vida dos nossos filhos. Um investimento que vai para o resto das suas vidas. Um investimento que pode garantir, é a única coisa que pode garantir um futuro direcionado pelo nosso Deus. E a eternidade com o Senhor. Porque o salmista diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós somos responsáveis por aquilo que nós semeamos na vida dos nossos filhos. Se nós somos um bom exemplo, glória a Deus. Se você não é um bom exemplo, ainda dá tempo de mudar. Mude enquanto é tempo. Quanto tempo nós, como pais, tiramos para ensinar os nossos filhos? Ame o Senhor de todo o coração. Eles precisam ver o nosso comprometimento com Deus. Porque muitas vezes, amados, teve crianças aqui que vêm com alguém para a igreja, o pai e a mãe não vieram. Mas ela gosta do culto infantil. E aí por isso vem. Muitas vezes nós não valorizamos isso. E deixamos os nossos filhos. E deixamos. Às vezes, quando formos abrir os nossos olhos, pode ser muito tarde, eles enveredaram por um caminho, que aí você vai ter que correr para os pés do Senhor e pedir misericórdia. Que não possamos deixar isso acontecer, queridos. São nossos filhos. Não podemos abrir mão deles nunca, por nada. Porque nós vamos prestar contas dessa herança. Eles não são meus, eles não são seus, eles são do Senhor. E por isso a responsabilidade é muito maior. Deus não nos deu um brinquedo para a gente brincar, se divertir e largar aí de qualquer jeito, não. Não foi assim.
Eles precisam ver esse comprometimento nosso com o Senhor. Ensine com persistência. Converse sobre Deus em todo o tempo. Teve uma oportunidade, está brincando, está conversando, está à toa. Vamos falar de Deus. Vamos conversar sobre as histórias da Bíblia. Vamos falar sobre os heróis da Bíblia. Vamos ver qual que ele gosta mais, o que você se identifica. Vamos fazer de todas as formas que conseguirmos levar os nossos filhos a aprender sobre Deus. Quem é Deus? Eles precisam saber. Converse com eles e também pare para ouvi-los. Os nossos filhos, eles sempre têm muito para falar. E uma coisa é certa, se nós não os ouvimos de pequenos, eles vão crescer e, com certeza, se não criarmos esse elo no início, nós os perderemos mais tarde. Eles já terão outros amigos, outros conselheiros, outras pessoas que vão falar aquilo que nós não falamos nunca. Nunca chegarão para compartilhar conosco algo que aconteça com eles lá fora. Se eles não têm essa intimidade, se eles não têm certeza, se eles não tiveram um relacionamento construído, eles não têm a abertura para chegar e falar. Seja franco, seja honesto com seu filho. Não invente desculpa. Não dê desculpa. Fale a verdade. A criança merece saber. E eu tenho o direito de falar a verdade, sempre, ainda que doa. Em casa a gente tinha esse costume. Se falar a verdade, pode até ser perdoado da surra. Agora, se mentir, aí a surra é certa. Amados, os nossos filhos, eles são uma bênção. Quem põe a perder os filhos somos nós, os pais. Uma psicóloga me disse que quando ela trabalha com criança. E ela me disse, sabe qual é o maior problema? Não são as crianças, são os pais. São os pais é que são o problema dos filhos. São eles. Ela diz que tem vontade de bater nos pais quando ela conversa com uma criança, identifica qual é o problema, é a raiz, vai lá na raiz. Qual é a raiz? Os pais. É uma vergonha, amados, para nós. É uma vergonha. Não é difícil essa tarefa, ela só se torna difícil e quase impossível quando a gente deixa o tempo passar. A criança começa a aprender daqui, ó. Ela ouve, se você ouve música, mãe, quando está grávida, vocês sabem, né? Que as crianças elas vão crescendo, elas vão gostar. Se elas ouvem gritaria, elas sofrem, porque elas sentem. Briga em casa, elas sentem. Imagine depois que sai e começa a crescer. Elas entendem tudo. E a gente acha que elas não entendem nada. E por isso deixamos de fazer aquilo que é para nós fazermos. Falando de ensino e liberdade em meio à sua família, às vezes, muitos pais dizem assim, mas só olhar, não tem mais relógio, não, aqui é. Tem mais não, né? Tudo bem. Às vezes o pai ou a mãe diz assim, mas eu fui criado na paulada, né? Eu fui criado igual batata, e eu prestei, está aí hoje. Não dá, amados, para a gente falar isso hoje. Não dá. Você viveu num tempo. Os nossos filhos estão vivendo hoje. Então, não dá para comparar, não dá para usar a mesma técnica, da mesma maneira, não vai funcionar. Eles são seres individuais. Cada um tem a sua essência. Eles não vão ter a mesma personalidade, eles não vão ter o mesmo caráter.
Cada um tem a sua dificuldade, tem a sua área. Vamos trabalhar, mas o caráter dos nossos filhos é trabalhado na infância. A criança de 0 a 7 é o tempo que nós temos para formá-los. Depois disso, de 0 a 7, faça tudo o que tiver que fazer até essa idade, porque daí para frente, amados, ele já está formado. E aí é joelho no chão e pedirmos misericórdia do Senhor pelos nossos filhos, para que Deus possa realmente fazer aquilo que Ele planejou para cada um deles, porque Deus já tem um plano para os nossos filhos, mas nós muitas vezes é que estamos atrapalhando, somos a pedra de tropeço na nossa casa. Filhos que não conseguem conversar com os pais, quando eles vêm conversar conosco, amados, eu choro à toa, né? Não precisa muita coisa para eu chorar. Eu choro quando eu converso com alguma criança e eu sinto a dor dela e ela não pode falar em casa. Ela não tem abertura. Criança que tem dificuldade com o pai, porque o pai só enxerga o defeito, só enxerga o que ela deixou de fazer, um monte de coisa. O pai que nunca chega para dizer eu te amo, mas quando chega para falar alguma coisa, é para arrebentar com o filho ou a filha. Vamos mudar, queridos, em nome de Jesus. Aquilo que você não fez até hoje, comece a fazer a partir de agora. Mude, seja franco, seja honesto. Quando chegar em casa, você vai dizer, meu filho e minha filha, a partir de hoje, nós vamos viver uma nova história. E eu já quero dizer de primeira mão que eu amo você, que você é importante, depois de Deus e da sua mãe, você é a pessoa mais importante para mim. E você é a pessoa mais importante para mim e para ela. Faça isso em nome de Jesus. Estabeleça na sua casa, abençoe a sua casa. Ande na sua casa, abençoe a sua esposa. Homens, sacerdotes do lar, abençoe sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos em nome de Jesus. Não podemos perder eles, amados. Eu fico arrasada, porque eu sei que tem crianças precisando de ajuda. Tem crianças precisando de ajuda. E muitas vezes a gente não está vendo a ajuda chegar. E fica difícil você se intrometer, né? Fica difícil porque se não tem relacionamento, criança, amados, ela só fala com aquela pessoa que ela conhece e ela sente que ela pode contar. Ela sente segurança, ela sente a amizade, seja qual for o sentimento, ela consegue sentir que ela pode falar, que ela pode se abrir. Esse papel é nosso em casa. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Falamos da necessidade do tempo para o ensino da palavra, e eu gostaria de falar um pouquinho, já entrando na minha conclusão, sobre o tempo de lazer com os filhos. Muitas vezes, uma coisa que eu quase não fiz, já fiz agora depois de grandes, né, quando elas eram crianças, foi sair para passear. Hoje as coisas são mais fáceis, mas você que tem filhos pequenos, leve no parquinho, no shopping, numa sorveteria. Amados, é uma realização para a criança quando a gente faz isso. Parece tão pequenininho, mas o significado para eles é imenso. Você, nós pais, tirar do nosso tempo para sair, para passear com eles.
Eu vejo sempre a Georgiane com os meninos na Ponta Negra, andando de patins. Eu acho o máximo. Eu nem andar de patins sei, né? Mas tudo bem. Amados, mas isso faz parte de ser família. Deixar de pensar só nos problemas e olhar para cá. Deixa lá fora, vamos olhar para cá. O que eu posso fazer para mudar? A nossa casa, ela deve ser o melhor lugar para nós estarmos. A nossa casa precisa ser o lugar mais aconchegante, mais tranquilo, para os nossos filhos estarem, quererem estar ali, a despeito de amigos que tenham lá fora, mas a minha casa é demais. É muito legal. Eu gosto da minha casa, eu gosto de estar na minha casa. Porque tem filhos que muitas vezes eles passam final de semana, quase a semana, não quer voltar para casa. Na casa do amigo, na casa de alguém. O lugar dos nossos filhos é na nossa casa, conosco. Conosco, amados. Nós somos os responsáveis por eles. Família reunida, às vezes a família hoje, até na hora do almoço, do jantar. Ah, o filho está no computador, depois ele vem jantar. O outro está fazendo, depois vem jantar. A hora da refeição é um momento gostoso que a gente pode aprender e pode aproveitar com eles. Amados, é muito interessante. A nossa filha mais nova, quando ela começou na escola, todos os dias ela chegava com uma história. E aí, sempre a gente estava na mesa e Eliakim falava assim, histórias fantásticas. E aí ela começava a contar o que tinha acontecido. Isso desde pequenininha. Amados, ela fez faculdade, está ali o meu marido, ela fez faculdade, terminou a faculdade, mas todo dia ela tinha alguma coisa para contar. E a gente sempre parava para ouvir aquela história dela. Então, eu acho que ela achava isso o máximo, né? Mas os nossos filhos, eles gostam de ser ouvidos por nós. E isso é um privilégio, amados, quando eles querem nos ouvir. Porque pode chegar o dia que eles não querem mais. Pode chegar o dia que eles acham que sabem tudo e não vão mais querer nos ouvir. A gente vai ficar falando sozinho, eles vão estar saindo pela porta da frente. Porque isso acontece hoje e muito. Filhos que não querem mais ouvir, pai e mãe não querem mais ouvir conselhos. Mas por que será que isso acontece? Se for ver lá no fundo, tem um motivo. Não foi ouvido antes, por que vai ser diferente hoje? Não é verdade? É nossa responsabilidade. Fazer alguma atividade com eles, às vezes até assistir um filme. Eu vejo até no grupo da célula, na God Life, que as crianças gostam de assistir filmes, né? Então é uma oportunidade, pais, uma dica, né? Amados, e para concluir, criar filhos verdadeiramente é uma tarefa impossível se Deus não for o nosso socorro bem presente. Se Ele não for o alicerce, eu não tenho condições de fazer sozinha. Você também não. Mas Ele, o Senhor, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar qualquer situação, seja ela qual for. O Salmo 128, de 1 a 4, ele diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
Assim será o homem que teme o Senhor. Faça a sua parte, eu faço a minha parte. O nosso Deus nunca deixa de fazer a parte dele. Tem promessa aí. Vamos temer ao Senhor. Nós seremos prósperos, nós seremos bem-aventurados, nós teremos família bem-sucedidas, filhos vitoriosos e não derrotados. Em nome de Jesus. Deus tem nos capacitado, temos aprendido, amados. Nós temos aprendido, vamos colocar em prática agora. Vamos colocar a palavra de Deus em prática dentro da nossa casa. Ela funciona, ela muda, ela transforma. Só precisamos usar a ferramenta que o Senhor já nos deu. Faça hoje aquilo que você ainda não conseguiu fazer. Comece fazendo hoje. Nunca é tarde, amados, nunca é tarde. O nosso Deus é cheio de graça e misericórdia. E Ele jamais desprezará aquele que se chega a Ele, clamando e pedindo ajuda. Vai receber, com certeza. Não sei se as crianças descerem, eu gostaria que nós, igreja, todo mundo, pudéssemos orar pelas nossas crianças. Eu vou chamar o pastor Eliakim. E eu gostaria também, amados, que os pais, né, se for possível, eu acho que não vai dar para vir à frente, mas que os pais ficassem de pé, para que nós possamos, como igreja, orar pelas nossas famílias. Vamos mudar a história da nossa família. Vamos os pais, agora, enquanto as crianças não chegam, a gente ora pelos pais e mães. E aí, quando as crianças chegarem, a gente pede que as crianças cheguem aqui na frente e nós vamos também orar. Os pais, como autoridade sobre seus filhos, vão estender suas mãos também para abençoar os seus filhos. Eita! Quem estava esperando lapada, né? Graças a Deus não sentiu nada. Querido, estenda sua mão para o céu. Senhor, a tua misericórdia é sobre as nossas vidas, nós cremos assim. Sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor preza por uma família unida, o quanto o Senhor preza por ver um lar seguindo as tuas ordens, os teus caminhos, o quanto, ó Deus, é benéfico ao lar que faz da sua casa, ó Deus, um templo, que faz da sua casa, ó Deus, um local onde o teu nome é pregado, onde o teu nome é proclamado, onde o teu nome, ó Deus, é mencionado sempre. Nós queremos, ó Deus, te pedir que essa misericórdia seja sobre a vida de cada pai aqui nesta noite. Olha para nós, ó Deus, como homens, que muitas vezes somos, ó Deus, homens fortes, homens que não choram, homens, ó Deus, que não se dobram, mas que muitas vezes, ó Deus, também não choramos pelos nossos filhos, não nos dobramos, ó Deus, para ouvir os nossos pequeninos, e somos muito fortes, ó Deus, apenas para repreendê-los, ó Deus, e muitas vezes para afastá-los de nós. Olha para nós hoje, ó Deus, nesta noite, para cada um de nós que o Senhor criou, para cada um de nós que proclama ser servo teu, e que, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, as nossas vidas sejam nesta noite tocadas, que o nosso coração, ó Deus, de pedra seja trocado por um coração de carne, um coração que sinta, um coração, ó Deus, que bata forte de amor por ti, que bata forte de amor pela esposa, mas também, ó Deus, bata forte de amor pelos filhos, que o Senhor colocou em nossas mãos como nossa responsabilidade. Nos ajuda, ó Deus, a criá-los, a admoestá-los, a amá-los, ó Deus, como eles devem ser amados, como eles precisam ser amados. Nos ajuda, ó Deus, a ensiná-los a temer a Ti, a mencionar, ó Deus, que só o Senhor é santo
e que nós devemos seguir o teu exemplo. Nos ajuda, ó Deus, a olharmos para o futuro e não sermos, ó Deus, confrontados pela tua palavra ou confrontados, ó Deus, por aquilo que vermos nos nossos filhos e reconhecermos que não fizemos a nossa parte. Que a tua mão, ó Deus, nos fortaleça, que o teu amor, ó Deus, nos ensine e que a tua palavra, ó Deus, seja diante de nós como manual, porque seguindo, ó Deus, esse manual, de fato, nós seremos homens orgulhosos pelos filhos que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Deus, que como pais, nesta noite, pai e mãe, nós sejamos por ti, ó Deus, ensinados a criar os nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá, ó Deus, diante deles discernimento, para que os conselhos, ó Deus, que eles precisam ouvir, sejam ouvidos, ó Deus, da nossa boca, e não, ó Deus, através de um amigo, não através daquilo que muitas vezes eles ouvem na internet, mas que possa ser, ó Deus, através de nós, através daquilo que temos aprendido do Senhor. E certamente, ó Deus, eles serão os filhos que nós esperamos que sejam, homens e mulheres honrados, honestos, tementes a Ti, e serão, ó Deus, para louvor da Tua glória. Abençoa assim, ó Deus, cada um dos pais, cada mãe, cada casal, que sejam, ó Deus, exemplos para seus filhos, que sejam de fato, ó Deus, o exemplo que eles olhem e que eles desejem seguir no seu futuro. É assim que eu oro, ó Deus, é assim que eu creio, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficar de pé para a gente cantar e louvar. Somos um em Jesus Cristo. A igreja no mundo inteiro, uma somente, um só coração. Glória a Deus. Na palma da mão. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz e mudar a história em nossos corações, a chama da tua paixão. E um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos, Jesus, e nada poderá parar, pois em ti somos o teu amor vamos levar por onde for, é o nosso Rei, Cristo Rei, o mundo te conhecerá, vamos espalhar a salvação, tua salvação. Somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão, Jesus, só povo e um só coração, só desejo de ser tuas mãos, nada poderá parar.
Glória a Deus, muito feliz por mais um culto, né? Estarmos aqui hoje significa que o inimigo perdeu mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais um dia, por mais uma noite em estarmos em Tua presença, Pai. Muito obrigado por cada vida que veio aqui hoje, Pai. Muito obrigado pela saúde. Nós sabemos que aqueles que não vieram, Senhor, estão passando por alguma dificuldade, mas o Senhor sabe o motivo. Então eu peço também, Senhor, que o Senhor venha visitar a casa de cada um que está aqui, dos seus familiares, daqueles que não vieram, mas que principalmente a gente venha se renegar para enchermos mais e mais de Ti, Pai. Pois sabemos que Tua presença é inexplicável. Que o Espírito Santo continue conosco, Pai. Muito obrigado por mais um culto. Que a gente tenha uma semana de vitória, que principalmente ao seu lado. Em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez. Amém.